Então, bom dia a todos e todas. Estamos começando hoje a última mesa, né, do nono seminário, Sociologias Multifacetadas. Essa mesa, ela tem como título Repensando a Produção Científica em Tempos de Isolamento Social. Eu agradeço inicialmente pelo convite de estar mediando esse debate, essa discussão. Eu peço desculpa pelo barulho, porque tem uma obra aqui em cima da minha casa, faz parte, né? Se relaciona com esse tema que a gente está falando hoje, né? De pensar as atividades e a produção de conhecimento em tempos de pandemia. Então, eu gostaria de agradecer também a presença dos professores, essa mesa com todos os professores da URGS hoje. A proposta é que a gente mantenha a ordem de apresentações, né, que a gente divulgou. Então, nós vamos começar com o professor Jean Segata, que vai falar sobre pesquisa e ensino remotos, né, métodos digitais nas ciências sociais. Depois a gente segue com a professora Luciana Mello, com uma apresentação sobre a maternidade e a produção científica, os desafios da maternidade na produção. E, por fim, vamos encerrar com a participação do professor Frederico Machado, que vai falar sobre saúde mental, produtivismo em tempos pandêmicos. Vou fazer uma rápida apresentação aqui dos nossos convidados e depois a gente dá o início, então, com o professor Jean Segata. O Jean é professor do Departamento de Antropologia da URGS, ele possui mestrado e doutorado em Antropologia Social pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ele tem experiência em cibercultura e relações humano-animal, saúde e ambientes. Recentemente tem pesquisado sobre cibercultura e ética de pesquisa, é coordenador do NEAT, o Núcleo de Estudos Animais, Ambientes e Tecnologias do PPGAS URGS e da Rede Covid-19 Humanidades. A professora Luciana Mello é professora da URGS, realizou estágio de pós-doutorado no PPGS URGS, possui título de doutora em Sociologia pela URGS e pela Universidade de Nice, Sofia Antipolis. Possui graduação em Ciências Sociais e mestrado em Sociologia pela URGS. Ela atua como pesquisadora no grupo de pesquisa Trabalho e Reconhecimento Social, integra o Observatório de Gênero e Diversidade da UFPEL, tem experiência na área de Sociologia, com ênfase em Sociologia do Racismo e Sociologia do Trabalho, atuando principalmente nos seguintes temas: racismo, desigualdades raciais, interseção entre raça, classe e gênero, e justiça social. E, por fim, o Frederico Machado, que é mestre e doutor em Psicologia pela Universidade Federal de Minas Gerais, é professor do bacharelado em Saúde Coletiva e do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da URGS. Tem experiência na área de Psicologia Social e Política, com ênfase nas temáticas identidade coletiva, movimentos sociais, políticas públicas, juventude, diversidade sexual e gênero. É editor-chefe da revista Psicologia Política, coordenador do Laboratório de Políticas Públicas, Ações Coletivas e Saúde, e recentemente tem se dedicado a refletir sobre saúde mental e produtivismo. Então, feitas essas apresentações, eu passo a palavra, então, para o professor Jean. Então, bom dia, obrigado, Marieta. Eu quero te agradecer, mas também agradecer o gentil convite do Alexandre e da equipe de organização, né, pelo convite para estar nessa mesa com a Luciana, contigo, com o Frederico, também com todos e todas que estão participando desse evento e que vão fazer parte dessa conversa, né? A ideia, eu acho que a gente possa fazer uma conversa sobre produção científica em tempos de isolamento. E também queria dizer que, assim, né, parte do que a gente vai discutir hoje tem a ver com o que você estava se desculpando, né? Assim, são essas batidas, são essas coisas todas, mas enfim, os tempos estão difíceis de muitas formas diferentes e, na verdade, eu acho que esses momentos onde a gente pode compartilhar conhecimentos, experiências, mas também afetos, me parecem que servem de algum estímulo para que a gente continue, obviamente,
né, seguindo com as nossas vidas. E, enfim, parabéns, então, pela organização do evento, né, por criar esse espaço de trocas, de partilhas, e obrigado por me fazerem parte dele também, né, nessa atividade com vocês. Bom, eu intitulei a minha apresentação como Digital, a Etnografia e a Pandemia. Eu acho que eu tinha prometido coisas na minha cabeça maiores do que eu vou conseguir dizer hoje, tá? Mas a ideia é que a gente possa intersectar pelo menos alguns desses pontos e colocar em relevo alguns desafios, né, que tem a ver com o que a gente vai discutir nessa mesa, né, sobre a produção científica em tempos de isolamento. Muito do que eu vou dizer aqui tem a ver com um desafio que envolve justamente o projeto que você falou no final da Rede Covid-19 Humanidades, tá? Esse projeto, na verdade, essa é uma rede que se constituiu enlaçando, digamos assim, para além do programa de pós-graduação em Antropologia Social aqui da URGS, outras instituições, o Instituto Plural da UFSC, a UNB, a Unicamp, a UFRN, a Unidave, e por aí vai. E todos estamos trabalhando em vários projetos, mas talvez, né, o projeto principal que faz com que a gente esteja conectado se chama a Covid-19 no Brasil, análise e respostas aos impactos sociais da pandemia entre profissionais de saúde e populações em isolamento. E é uma pesquisa que responde, na verdade, a uma encomenda do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e que está sendo desenvolvida, né, em 10 estados, pelo menos, né, a gente tem já começado a ampliar com essas parcerias interinstitucionais que eu falei para vocês, que formam essa rede, então, de pesquisas. A questão é que uma pesquisa antropológica dessa abrangência e um cenário de urgência acumula muitos desafios, tá? Eu vou destacar muito sumariamente apenas alguns que se remetem a algumas questões metodológicas que implicam no trabalho de campo, né, em tempos de isolamento social. Bom, trabalho de campo remoto não é propriamente uma novidade na antropologia. Tá? Eu não estou nem falando de outros tempos, eu estou falando de mais recentemente. Tá? No Brasil, nós já temos acumulado pelo menos 2 décadas de pesquisa, né, que exploram a emergência das novas tecnologias digitais, os seus dispositivos e as suas possibilidades de sociabilidade, digamos assim. Mas, em síntese, eu queria destacar três caracterizações, digamos assim, né, dessa experiência antropológica com tecnologias digitais. Primeiro, eu acho que é muito interessante a gente pensar o quanto que a antropologia que começou a se interessar por essas tecnologias na virada dos anos 90 para os anos 2000 estava muito interessada em responder à própria dinâmica de transformação de plataformas e dispositivos. Né? Eu estou me referindo aqui, por exemplo, a etnografias que começaram a falar de computadores, que começaram a falar de softwares, começaram a trabalhar com ativismos de software livre, entre outros, mas que aos poucos também foram ganhando uma amplificação à medida que os computadores e os softwares e tudo mais foram se invisibilizando, digamos assim, né, ou sendo colocados até num segundo plano, né, com a emergência da internet e as suas inúmeras plataformas e possibilidades de criação de espaços, de relação, de comunicação e assim por diante. Então, há, digamos assim, uma certa produção antropológica que começa com os dispositivos e que depois passa um pouco para as plataformas e passa a tentar descrever, digamos assim, né, como que a gente pode pensar nas relações a partir de listas de discussão, comunidades virtuais, os jogos online, RPG, entre outros, os blogs, e depois, por fim, mais recentemente, as redes sociais, que em alguma medida, né, se baseiam em plataformas que acabam, digamos assim, unindo num único espaço várias dessas modalidades que eu já
estava falando antes, mas que acontecia em lugares distintos, né? Você escrevia textos longos no blog, textos pequenos no Twitter, colocava fotos no Fotolog, ou fazia comunicação por e-mail, ou às vezes mais síncrona por chat. Você pode fazer isso tudo, né, numa única rede, digamos assim. Tá? O segundo ponto tem a ver o quanto que essa produção também se apegou de início, vamos chamar assim, as camadas mais povoadas de humanos. Tá? Desculpa a brincadeira de falar assim, mas é porque, na verdade, eu estou querendo só lembrar que a gente também precisou tensionar muita coisa na antropologia, não só por causa do digital, por causa de outras coisas, mas a gente vinha, obviamente, de uma antropologia que precisava lidar com gente, que precisava lidar com antropos, que precisava, que não estava, digamos assim, ainda tensionada por uma abertura mais recente, mais abrangente daquilo que compõe o social, para que não seja visto só como um clube de humanos, né? E nisso a gente ganhou muito também, na verdade, com o diálogo com a antropologia da ciência e da tecnologia, os estudos da sociologia, da ciência e da tecnologia, e assim por diante, que talvez mais robustamente no Brasil foram bastante influenciados por teoria Torrede, mais recentemente, mas antes disso vai desde de outros franceses a Bourdieu, entre outros, mas Boaventura Souza Santos, e por aí vai, tanta gente, né? Mas é interessante porque o que acontece? Eu me lembro muito bem, eu mesmo fiz o meu TCC há mais de 15, quase 20 anos, e depois a minha dissertação sobre tecnologias digitais, né? Eu fiz uma etnografia sobre relação com computadores como alteridades significantes, como produtoras de subjetividade, isso na minha graduação, eu venho da psicologia também, né? E depois, no mestrado, na antropologia, eu fiz uma etnografia no Orkut. Não sei se vocês lembram o que é o Orkut, tá? É tempo jurássico das redes sociais ainda, né? Mas o que acontece é que vira e mexe tinha que responder justamente por isso. Como é que você está fazendo antropologia com telas, com bits, bytes, etc. Sabe, a necessidade de justificar alguma coisa aonde tivesse humano. E aí, eu acho que nesse sentido é que muito da produção desse início dos anos 2000, né, foi bastante carregada num interesse sobre redes sociais ou sobre os espaços, as plataformas de relação e de comunicação, porque parecia a camada mais visível de gente. Tá? Era uma antropologia que reivindicava a necessidade dos humanos e eles como produtores do social. Mas, assim, enfim, isso foi tensionado. Eu acho que as críticas em relação, né, a um social antropocentrado, eu acho que elas repercutiram muito, e não é por menos que as produções mais recentes, por exemplo, nesse campo, têm sim incluído as plataformas, mas os códigos, os algoritmos, o silício, as infraestruturas de cabeamento e todo esse emaranhado que é mobilizado para atuar esses diferentes dispositivos e as formas de relação. Ou seja, esses dispositivos, esses códigos, tudo mais, também ganharam lugar nas etnografias, com protagonismo político, com biografias que são legíveis, digamos assim, junto com os humanos. Tá? E, por fim, eu só quero destacar aqui ainda nesse primeiro panorama que esses estudos antropológicos, eles também dão uma certa caminhada, digamos assim, que vai do objeto para ferramentas de pesquisa ou até para questões metodológicas, tá? Porque uma coisa era no início, né, por exemplo, antropólogos e antropólogas se perguntarem sobre as condições metodológicas que se tinha para fazer etnografia dessas tecnologias, para descrevê-las, analisá-las, etc., a partir de uma perspectiva antropológica, né? Então, como eu disse, né, se descrevia o Orkut, as suas formas de interação e bababá, né? Mas agora, a questão que começou, pelo menos nos últimos anos a ganhar mais fôlego é de como empregar essas tecnologias como parte das ferramentas antropológicas para se estudar outras coisas. Né? Não é por menos que eu me lembro há 15 ou 20 anos, quando a gente organizava mesas ou quando a gente organizava grupos de trabalho em eventos, a impressão que dava era que nós éramos um clubinho
sei lá, de aficionados por tecnologia que se reuniam de tempos em tempos para se rever, porque, na verdade, eram as mesmas pessoas, os mesmos poucos interessados em discutir as tecnologias digitais. Mas, assim, recentemente vocês podem ver nos eventos da sociologia, nos eventos da ciência política, nos eventos da antropologia, que seja, né, a quantidade cada vez mais abrangente de GTs e mesas cujo digital é parte da discussão, né? E aí você tem, talvez porque eu acho que essas tecnologias digitais a gente não pode mais varrer para debaixo do tapete, né, em outros campos de pesquisa, então ele começa a se tornar mais robusto, né, como parte do que é a composição de, digamos assim, outros objetos de pesquisa. Sei lá, o grafite não está só no muro, ele foi parar no Facebook, né? A pegação da balada começa no Tinder, a articulação indígena ou quilombola começa nos grupos de WhatsApp, ou se dá por meio deles, ou seja, não dá mais para esconder a presença. Ou seja, né, uma brincadeira que outro dia eu falei na aula, né? Dá para saber a idade da gente quando a gente diz que vai entrar na internet, né? Não é mais uma antropologia que vai entrar na internet. Acho que a antropologia já se deu por conta que vivemos na internet ou que vivemos entre essas tecnologias digitais. Elas entraram em nós, então a gente já não entra mais nelas. Tá? Eu acho que o tempo de conseguir descolar esses ambientes, essas tecnologias para como se fosse uma realidade à parte que eu pudesse contornar, né, eu acho que esse tempo passou. Então, é claro que isso tem complexificado de uma maneira ou outra todos os nossos trabalhos. Não dá mais para ser cientista social hoje e varrer tecnologias digitais para debaixo do tapete como se elas não produzissem uma realidade. Mas o ponto mais específico, que a gente já está indo para o final, né, é qual o desafio da gente pensar, por exemplo, a pandemia, né, numa situação de isolamento. Eu estou dizendo isso porque assim, esse projeto que a gente tem desenvolvido, todo o trabalho, né, de coleta de dados, vamos assim chamar, mas todo o trabalho de campo, né, de uma maneira geral, como a gente gosta de chamar na antropologia, acontece de forma remota. Até porque por uma questão de pilar de bioética, né? A gente não vai fazer uma pesquisa produzindo benefício às custas de malefício. Então, a gente não vai produzir situações onde possa se expor pesquisadores e pesquisadoras e também as pessoas com as quais a gente está trabalhando na pesquisa. Mas a questão é que a gente vai estar mexendo, fazendo um encontro, digamos assim, de duas grandes escalas que são desafiantes. Porque a pandemia é um termo que descreve uma tendência epidemiológica. Ela indica que muitos surtos estão acontecendo ao mesmo tempo, espalhados por toda parte, mas eles quase nunca são iguais, cada um tem intensidades, qualidades, formas de agravo que são bastante distintas. Né? A pandemia é um obstáculo, na verdade, né? Ela é esse conjunto mais ou menos emaranhado de muitos surtos, né, etc. Essas intensidades e tudo mais, elas podem ser socioeconômicas, culturais, ambientais, coletivas, individuais, experienciais e assim por diante. Mas uma pandemia pode se tornar um evento em escala global, como é o que aconteceu com a Covid. Mas uma escala global não é um fenômeno universal. Esse é um ponto que a gente precisa considerar. Ou seja, não é um fenômeno universal, tampouco é homogêneo. Então, ainda que a gente possa estabelecer alguns padrões, como considerar o vírus como um agente patógeno, descrever a sua mecânica de infecção, a gente tem que lembrar que um vírus sozinho não faz pandemia, sabe? Ele não explica também a doença em si, mas tem materialidades, discursos, práticas particulares que atuam inúmeras vulnerabilidades, que atuam inúmeras formas de se pensar e de se sentir o risco, de se produzir formas de cuidado, a própria experiência de doença, de adoecimento, ou seja, né, a pandemia precisa ser situada. Isso é um desafio, porque como um evento crítico, normalmente a gente tende a responder, né, digamos assim, de forma imediata, e isso acaba por atrapalhar, digamos assim, respostas que sejam mais culturalmente situadas. A gente tende a ressoar, muitas vezes, né, conteúdos que são generalizáveis, né? Um exemplo disso é o trabalho que é descolonizar essa pandemia como vírus centrada. Né? Assim, ela inicia como uma narrativa de um novo coronavírus, ou novo coronavírus, ou novo coronavírus. Ou seja, a superexposição de um vírus, né, acaba por ofuscar ou acaba por obliterar,
né, essa, digamos assim, a atuação mais singular de uma pandemia, né, em termos locais, em termos culturalmente situados. Acontece que a mesma coisa com as redes sociais da internet. A gente está fazendo pesquisa por meio de redes sociais na internet, por meio de WhatsApp. Só que a internet é também uma pandemia, é um abstrato, ou seja, né, uma rede social, na verdade, é um conjunto de vários surtos de interação mais ou menos local, com intensidades, com qualidades, etc., com formas muito similares, que estão mais ou menos emaranhadas, e a gente diz que isso forma uma rede social. Só que a gente precisa situar, sabe? Então, o desafio de você fazer um encontro dessas duas escalas que precisam ser situadas, né, numa experiência etnográfica, é muito complicado. A gente tende muitas vezes a sair pensando, né, comentários, sair pensando postagens em redes sociais e juntando isso em favor de um argumento forte que diz muito mais sobre as vontades do pesquisador do que da elaboração de uma ciência social do pesquisado. Sabe, sair pensando coisas interessantes na internet transforma a gente num minerador de dados. Não é isso que é fazer etnografia, né? A menos que a gente seja né, uma etnografia de mineração de dados, onde você é o algoritmo que sai pensando coisas, né, que te interessam. Não é isso que a gente faz, sabe? Então, a dificuldade em a gente conseguir descrever certas particularidades, certas intensidades, certas experiências singulares de uma pandemia. Eu estou dizendo isso porque a tendência é a gente ecoar os discursos grandes, porque a pandemia é grande, né? O desafio é a gente conseguir olhar ela nas suas especificidades, nas suas particularidades, né? Sem necessariamente ecoar esses discursos que são generalistas. Isso nos faz lembrar do fantasma das de ambas as nossas origens, né? Os sanitaristas, como os cientistas sociais, têm as suas origens coloniais, né? Não podemos nunca nos esquecer que nós começamos, né, a nossa empreitada, digamos assim, científica, colonizando os trópicos como laboratórios de pesquisa, sejam antropólogos colonialistas, sejam sanitaristas que nos usaram como laboratório para suas investigações. Então, a gente sempre precisa lembrar que a gente tem que situar, né, essas situações, ou seja, como é que a gente pode olhar, por exemplo, a pandemia a partir de um ponto de vista muito particular, o que é uma pandemia decolonizada, por exemplo, sabe? Né, a gente, né, sair dessas grandes narrativas e assim por diante. Enfim, eu sei que o tempo é curto, eu quero que a gente continue conversando depois, mas o que eu queria trazer para vocês era justamente, né, o desafio que é situar as experiências dentro de uma pandemia, quando a pesquisa envolve eventos em escala global, seja ele a internet, seja ele a pandemia, né? Eles precisam ser situados, né? Escala global não significa que o fenômeno é universal, tampouco homogêneo, e tampouco as nossas respostas a eles deverão ser homogêneas, né? É isso, obrigado. Muito obrigada, Jean. Eu não vou me demorar, eu vou passar a palavra já para a professora Luciana Mello, e depois a gente deixa o debate para o final. Já faço um convite também para que as pessoas mandem as suas perguntas ao longo das apresentações, para que a gente já possa registrar, não perca nada, e para fazer um debate legal depois. Então, agora seguimos com a professora Luciana. Bom, olá pessoal, bom dia a todos e todas que estão acompanhando a live. Eu queria, em primeiro lugar, parabenizar o programa de pós-graduação em Sociologia, parabenizar sobretudo os discentes do programa de pós-graduação em Sociologia pela organização desse seminário, um seminário potente, né, um seminário que conseguiu se manter e persistir, apesar desse período de pandemia, o seminário feito de modo totalmente remoto, e que possibilitou a realização de uma série de discussões pertinentes à nossa área. Então, parabenizar demais os discentes, né, pela realização desse evento. Queria agradecer à comissão organizadora
também pelo convite para participar dessa mesa e queria cumprimentar a Marieta, o Frederico e o Jean, falar do prazer de discutir com eles sobre essa questão tão pertinente que foi escolhida para a mesa de encerramento, que é a questão da produção científica em tempos de pandemia. É claro que falar da produção científica em tempos de pandemia tem algumas singularidades, mas o que me parece essencial assim de trazer para o debate é o quanto a produção científica ela é atravessada por uma série de desigualdades, ou seja, ainda que a academia ela esteja se tornando mais permeável a diferentes públicos, que a gente tenha, no período recente, o maior ingresso de pessoas negras, o maior ingresso de pessoas de classes populares na academia, e com um tempo um pouco mais longo, a gente começou a ter o ingresso de mulheres, já um pouco antes, essa produção científica, ela sempre foi atravessada por desigualdades, e a questão da maternidade, que me cabe falar aqui, é um dos elementos provocador dessas desigualdades. Bom, é certo que a pandemia ela é um fenômeno social que acentua desigualdades, Por exemplo, a gente sabe de questões relacionadas ao acesso à saúde, diferenças entre as pessoas que têm acesso a um plano privado, pessoas que vão utilizar o Sistema Único de Saúde, a possibilidade de ter acesso a um tratamento. A gente sabe dos problemas relacionados à renda, ou seja, muitas pessoas que ficaram sem renda durante a pandemia, ampliação do trabalho informal, ampliação do desemprego, tudo isso são elementos que estão relacionados a esse processo de desenvolvimento de uma crise sanitária. E na academia não é diferente, A academia ela não existe num vácuo, a academia ela está inserida dentro de um contexto social e é por isso que a gente vai ver também na academia se reproduzir determinadas formas de desigualdade. Mas antes eu queria só dar um passo atrás e mostrar que sempre houve desigualdades no que diz respeito à produção científica dentro da academia. Tem uma pesquisa do CNPq, que foi realizada em 2015, que ela revela que os bolsistas de produtividade, 64% são homens e apenas 36% são mulheres. Isso é um dado que revela a desigual distribuição dessas bolsas. Em parte, esse dado é explicado pela área de conhecimento, ou seja, os homens predominam em áreas de conhecimento onde se obtém a bolsa de produtividade com mais facilidade, o que não é o caso das mulheres, mas tem a ver também com outras questões que estão relacionadas às condições que as pessoas têm de produzir. Essa mesma pesquisa do CNPq, ela traz um dado ainda mais alarmante, porque ela nos mostra que apenas 7% das bolsas de produtividade, elas são destinadas a mulheres negras. Então, aqui a gente vê também a articulação não só entre questões de gênero, mas também entre questões de raça. E é sobre essa articulação entre questões de gênero e questões de raça que eu gostaria de refletir um pouco sobre os dados que foram divulgados pelo grupo Parenting Science, agora no início do ano, em maio de 2020, em relação à questão da produtividade em tempos de pandemia. Só para voltar um pouquinho, o Parenting Science é um grupo de pesquisa que trabalha desde 2016 com a questão da desigualdade de gênero na ciência e estuda de modo mais
de modo mais específico, os impactos da parentalidade na produção científica, especialmente os impactos da parentalidade para as mulheres, né? Uma das questões, né, que o Parent Science traz é essa quebra na produtividade que acaba ocorrendo a partir do momento que as mulheres elas saem em licença maternidade, né? Então isso acaba provocando um vazio no Lattes, né? Isso acaba criando um buraco no Lattes, né? Porque ao tempo que a mulher se distancia assim da sua atividade regular, né? E fica envolvida com os filhos, e isso acaba tendo consequências, né, para a sua produção científica. Esse grupo, né, o Parenting Science, que é composto por em torno de 15, 16 pessoas, né, inclusive por pesquisadores aqui da URGS, né, não só da URGS, mas também de outras universidades, mas, enfim, ele conta com pesquisadores aqui da URGS. Inclusive, no ano passado, no nosso seminário de Sende, a gente esteve com a Fernanda, né, que é professora da biologia, numa mesa sobre maternidade. Uma das coisas que eles investigaram esse ano é como os fatores gênero e raça eles acabaram por impactar a produção de cientistas brasileiros durante esse período de pandemia da Covid. Então, eles encaminharam questionários, esse questionário foi respondido por aproximadamente 15 mil voluntários, né? E o que eles vão tentar fazer é tentar entender o quanto os problemas que esse grupo de pesquisadores específicos estava enfrentando durante a pandemia, né, ele também estava presente para a comunidade científica de um modo geral. Uma das coisas que eles se baseiam, né, é de uma afirmação, além da própria experiência pessoal deles, né, é de que editores de revistas científicas de vários países eles começaram a afirmar que nunca tinham visto uma queda tão brusca na submissão de artigo por mulheres como essa que está acontecendo agora no período de pandemia. Então, isso é um dado já, né, que instigou esse grupo a começar a pesquisa, ou seja, as mulheres elas estão submetendo muito menos artigos, né? E aí, quando eles começaram a analisar as respostas, né, desses 15 mil voluntários que responderam a pesquisas, eles perceberam duas coisas principais, né? Primeiro, a questão do gênero, e segundo, a questão da raça, né? Então, as mulheres negras, independentemente de terem filhos ou não, né? E as mulheres brancas com filhos são as mais afetadas nesse processo de pandemia em termos de produtividade acadêmica, o que entra aqui, né, para as mulheres brancas, a questão da maternidade como um elemento limitador dessa produtividade, sobretudo para as mulheres que têm filhos com idade até 12 anos. Isso é um resultado que reforça outras pesquisas já realizadas por esse mesmo grupo, pelo Parenting Science, ou seja, né, em média, as mulheres elas levam até 5 anos após o nascimento do filho para retomar a sua produtividade científica. Então leva esse tempo, né, até as crianças atingirem uma idade de mais ou menos 5 anos para elas conseguirem retomar a sua produtividade científica. E, por outro lado, a produção masculina, principalmente dos homens que não são pais, ela tem sido a menos impactada nesse período, né? Então, de um modo geral, as pesquisadoras mulheres, elas relatam mais dificuldades de trabalhar no regime de home office, né? Então, por exemplo, né,
se a gente pegar os pós-doutorandos, né, quase 14% das mulheres e 28% dos homens afirmam que estão conseguindo trabalhar remotamente, né? Então, se a gente comparar aqui o percentual de homens e o percentual de mulheres, a gente tem quase o dobro, né, dos homens que conseguem trabalhar remotamente. Se a gente olha para os docentes, os dados também têm uma diferença de 10 pontos percentuais, né? 8% das mulheres afirmam que conseguem trabalhar remotamente, 18% dos homens afirmam que conseguem trabalhar remotamente. E se a gente pegar os alunos de pós-graduação, a gente tem 27% das mulheres conseguindo trabalhar remotamente e 36,4% dos homens. Uma coisa que é importante desses dados, né? Então, os homens, fica claro que os homens têm mais facilidades para conseguir trabalhar remotamente, e também a gente percebe que quando a gente olha para o nível de carreira, né, quando a gente pega as docentes, que geralmente é a faixa etária que tem mais mães, né, de um modo geral, a gente tem mais mães como docentes do que como alunas de pós-graduação, é o grupo que tem mais dificuldade para conseguir trabalhar, né, ou seja, só 8% das mulheres docentes, elas estão conseguindo trabalhar de forma remota. Quando a gente pega as mulheres que têm filhos, no caso dos pós-doutorandos, né, das mulheres, apenas 2,2% estão conseguindo trabalhar de casa, né? E entre as pesquisadoras sem filhos, o índice sobe para 25,1%. E mesmo para os homens, né, o fato de ter ou não filhos é uma variável relevante, né? Quando a gente pega os homens sem filhos, 37,6% conseguem trabalhar remotamente, contra 4,2% dos homens com filhos. Então, aqui a gente vê o peso da maternidade como um importante elemento que restringe, né, essa possibilidade de realizar o trabalho remoto. Outro dado, né, que mostra também essa relação entre produtividade e idade das crianças que a gente tem em casa, né, é em relação ao índice de submissão de artigos conforme planejado. Então, essa pergunta foi feita, né, para as pessoas que responderam ao questionário, o quanto eles conseguiram submeter artigos de acordo com o seu planejamento inicial, né, com o seu planejamento antes do isolamento social. E aí, quando a gente olha as pesquisadoras que têm filhos com menos de um ano, o percentual das que conseguiram submeter os artigos é de 32%, né? E para os homens o percentual ele não vai variar tanto. E por fim, né, uma diferença importante que daí tem a ver com a questão racial, como ela também acaba intervindo, né, nesse processo de produtividade. Quando a gente compara mulheres brancas e mulheres negras, né, em relação a essa questão de submissão de artigos para periódicos científicos, de acordo com planejamento prévio, 48,7% das mulheres negras sem filhos responderam afirmativamente, ou seja, responderam que conseguiram submeter seus artigos, e esse percentual ele vai subir para praticamente 60% quando a gente olha para as mulheres brancas, né? Alguns comentários que a gente pode fazer em relação a esses dados, né, do Parenting Science. Em primeiro lugar, a gente sabe que a universidade ela é vista como um não lugar para as mulheres e, sobretudo, para os negros, né? A mulher de classe média, ela sempre foi pensada como alguém que deveria ficar em casa, né? Uma mulher que foi pensada como sendo responsável pelo trabalho reprodutivo e não pelo trabalho produtivo, né? Então a mulher ela tinha
foi pensada como alguém que tinha um papel central nesse processo de reprodução das posições de classe, né? Então, a mulher deveria ficar na esfera privada. Quando a mulher sai dessa esfera e vai para a esfera pública, vai para o mercado de trabalho, né? Ela precisa conciliar, e eu quero botar esse conciliar muito entre aspas, né? O trabalho doméstico com o trabalho profissional. Então, uma das coisas que é bastante revelador é a diferença entre o tempo que as mulheres dedicam ao trabalho e o tempo que os homens dedicam ao trabalho, né? Então, por exemplo, enquanto as mulheres dedicam, em média, 21 horas semanais ao trabalho, o percentual dos homens vai cair para 11, né? Claro que a gente tem tido mudanças nos últimos tempos, né? Mas a gente ainda tem uma diferença entre o tempo dedicado às tarefas domésticas. A outra questão, e aí entra muito o elemento da maternidade, é o acúmulo de duas demandas que as mulheres estão tendo nesse período de pandemia, as mulheres com filhos, né? Sobretudo as mulheres com filhos pequenos, que é a combinação do home office com o homeschooling. Claro que eu não quero usar o meu exemplo pessoal como dado de pesquisa, porque não seria o caso, não é isso que eu pesquiso, mas eu, particularmente, que tenho filhos pequenos, poderia testemunhar que durante o turno da tarde é um turno que eu não trabalho, porque é o turno que eu estou acompanhando meus filhos nas tarefas escolares, né? Eu, particularmente, tenho uma filha de 7 anos que está sendo alfabetizada, então eu não posso deixar ela sozinha na frente do computador, né? Então, eu e meu esposo, a gente precisa estabelecer um rodízio para auxiliar ela nessas tarefas, né? Então, é um período de tempo que acaba sendo perdido. Então, essa conciliação entre o homeschooling, essa conciliação não, essa tensão que acaba sendo provocada, né, entre o homeschooling e o home office, também é um fator explicativo para a gente entender esses dados, né, que são publicizados pelo Parenting Science. Também outras questões, né? A relação entre questões de natureza biológica, né? Coisas que realmente precisam ser feitas pelas mulheres, né? Como amamentar, por exemplo, né? Que é algo que a gente não teria como passar para outra pessoa, não teria como delegar, e questões que são construídas socialmente enquanto papéis atribuídos às mulheres, né? A ideia de que só a mulher pode cuidar, a ideia de que só a mulher pode trocar fralda, né? Essas coisas todas acabam interferindo um pouco nessa possibilidade de desempenho profissional. E já para me encaminhar, para não ocupar muito tempo, eu só queria levantar alguma hipótese em relação à questão racial que é revelada pelo Parenting Science. A gente sabe que justamente por uma questão de racismo estrutural, a população negra, ela é, em geral, mais pobre, né? E isso talvez, né, revele, mesmo para os professores universitários, professores e professoras universitárias negras, uma relativa falta de estrutura se comparado aos professores brancos, né? Fiquei pensando em questões do tipo local adequado para trabalhar, livros em casa, né? Pensando que agora a gente está num período de pandemia e que as pessoas não necessariamente têm acesso à biblioteca, então depende muito de recursos pessoais para ter acesso a material didático, computadores, né? O que também é algo que, sobretudo quem tem filhos em casa e que está nesse período de homeschooling, né, precisa ter pelo menos mais de um computador para poder trabalhar, então como um dado relevante, né? E aí a própria questão da delegação, né, que é a possibilidade de passar as tarefas domésticas para outra pessoa, né, talvez se torne uma problemática mais aguda para as mulheres negras, né, pensando nessa possibilidade que elas são relativamente mais pobres, teriam menos recursos, né, para contratar uma pessoa para ajudá-las nessas tarefas, né. E ainda
um outro tema que tem sido bastante discutido, né, no campo de estudos das relações raciais, que é a solidão da mulher negra, né? A gente não sabe até que ponto essas professoras universitárias que responderam à pesquisa, elas têm um companheiro para ajudá-las, né, nessa tarefa de cuidado dos filhos, enfim, e também de cuidar dos afazeres domésticos. Mas isso que eu estou trazendo é uma agenda de pesquisa que eu acho que precisa ser melhor desenvolvida, né? Algo que precisa ser melhor pesquisado, mas uma coisa é certa, né? A gente pode afirmar com segurança que existe uma desigualdade no processo de produção científica e essa desigualdade ela se acentua ainda mais nesse período de pandemia, né? É isso, então. Ok, muito obrigada, professora Luciana. Esse é um tema que me toca profundamente também. Eu sou doutoranda do programa e tenho filhos gêmeos, né, eles têm 5 anos, e, enfim, tem sido um grande desafio para mim atravessar esse processo de construção do projeto, né, para qualificação, enfim, nessas condições super adversas que a pandemia colocou para a gente. E, então, vamos agora para a nossa última participação, que é do professor Frederico Machado. Vamos lá, e convido todos a postarem perguntas aqui nos nossos comentários, para que a gente possa fazer um debate depois. Professor Frederico. Me escutam bem? Está me escutando? Sim. Para evitar aquela frase, né? Seu microfone está ruim, tá? Frase que a gente mais escutou agora. Gente, primeiramente agradecer o convite, né? É uma satisfação estar aqui com vocês hoje, né? Dividir esse espaço com a Luciana, com o Jean, parabenizar a organização do evento, né? Eu vi a programação, estava bem interessante. Ainda mais nesses tempos, né, pandêmicos, então organizar essas iniciativas são sempre uma força a mais, né? Então tá todo mundo de parabéns. Bom, para contextualizar minha fala, inicialmente é importante dizer que eu estou falando aqui como pesquisador e acadêmico que vivencia as situações que a gente está debatendo aqui hoje, né? Eu não vou falar aqui como alguém que estuda saúde mental ou até mesmo o produtivismo, né? Não são meus temas de estudo, né? Eu estou tratando aqui de alguém que vivencia isso, e aí eu trouxe algumas coisas, alguns autores, para a gente poder pensar um pouco desse cenário, né? Eu vou discutir mais especificamente a relação entre competição, cooperação e ansiedade, né, que deriva dessas relações, e vou mais colocar questões para a gente pensar junto aqui do que apresentar resultados, né? Não é uma pesquisa que eu fiz, eu só elaborei uma reflexão, algumas questões para a gente pensar junto. Bom, a suspensão das atividades presenciais, né, produziram muitos impactos na vida acadêmica, né, tanto impactos pessoais e profissionais, como impactos econômicos, estruturais, de todo jeito, né. Então, ao mesmo tempo que algumas coisas paralisaram, muita coisa simplesmente não está acontecendo, né, a nossa sensação é de que a gente nunca trabalhou tanto, né, tudo está tão acelerado para alguns de nós, ou para todos nós da universidade, que é um cenário muito, muito contraditório e muito, muito novo, né, para algumas coisas. Mas para outras coisas, né, sobretudo a competitividade acadêmica, o produtivismo, esses temas, eles apenas trazem questões que já estavam colocadas antes e colocam, né, para elas uma dramaticidade maior ou algumas variáveis diferentes para a gente pensar. Entretanto, né, essa situação colocada pela pandemia traz também questões positivas, né? A gente tem mais tempo online, a gente está podendo fazer novas colaborações, novas parcerias, a gente tem economizado até mesmo, né, dinheiro com deslocamento e outros gastos físicos. Hoje é muito mais fácil organizar um evento como esse, por exemplo, com pessoas de outros países, outras cidades. Enfim, nós tivemos alguns pontos que possibilitaram coisas que antes não eram possíveis. Entretanto,
o contexto negativo não pode ser desprezado, né? As pesquisas estão mostrando que, sobretudo, né, os discentes foram muito prejudicados, né? Aqui na URGS teve aquela pesquisa há pouco tempo mostrando que 80% dos discentes foram bastante prejudicados, mas a vida acadêmica como um todo, ela está sofrendo muito com uma sobrecarga, né, do trabalho remoto, mais cuidado parental, mais serviço doméstico. A fala da Luciana foi muito precisa em mostrar isso aí, né? E a fala da Luciana também mostrou como que a pandemia produz também um acirramento de várias desigualdades. E aí, não só de gênero, né, e racial, mas econômicas, de todos os tipos, né? Então, quem tem um bom computador, uma boa conexão, mora sozinho, um apartamento confortável, e tudo, inclusive, diminuiu os seus gastos, está economizando, tem produzido mais, né? Enfim. Mas aquela pessoa que não tem um bom computador, que não tem uma série de recursos, sofreu muito com isso, né? Então, a pandemia produziu uma série de deslocamentos sociais que aprofundam, né, algumas dissonâncias cognitivas do trabalho acadêmico, algumas delas que inclusive já estavam postas antes, né, da pandemia. Eu vou destacar aqui o termo relevância acadêmica, que eu vou pegar como um eixo para a gente discutindo algumas questões, né? Que é onde a gente coloca ali a justificativa dos nossos projetos de pesquisa. Eu escolhi por aí porque eu como estudante de pós-graduação que já fui, sei bem como é angustiante, né, o momento da qualificação, o momento de escrever o projeto, mas também o momento da defesa, né, da dissertação, da tese, de como a gente tem que alinhavar essas questões do projeto, né, e aí a relevância, eu acho que ela é uma coisa que atormenta muito a gente. E aí eu vou usar essa ideia de dissonância cognitiva, que é um conceito caro para a psicologia social. Então, o que seria dissonância cognitiva, né? Seria uma certa contradição, né, ou uma incoerência entre as atitudes e os comportamentos. Pressupõe o quê? Que nós buscamos uma coerência cognitiva entre aquilo que a gente conhece, entre as nossas opiniões e as nossas crenças. E quando essa coerência ela é afetada, né? A gente sente uma certa incoerência, a gente fica mais estressado, a gente fica nervoso. Experiências até com animais mostram isso, né? Que os animais, frente a essa dissonância, eles ficam irritados, nervosos e não reagem da forma mais ideal. Então, onde que eu vou tentar buscar essa dissonância cognitiva quando a gente chega no trabalho acadêmico, né? Eu destaquei especificamente um dado, né? Um dado que eu usei num outro trabalho em 2013. Então é uma reportagem de 2013 que ela mostra, né, que do ano de 2000 para cá nós tivemos um aumento exponencial no nosso número de doutores, no volume de publicações e no montante de investimentos em pesquisa, né? Investimentos que vieram sendo reduzidos radicalmente, né? De 2015 para cá, eles vieram sofrendo muitos cortes, né? Os investimentos em pesquisa. Em 2013, para a gente ter uma ideia disso, né? Disso que eu estou querendo mostrar, o Brasil passou do 17º para o 13º lugar na lista dos países com maior número de publicações. Vamos esperar o Frederico, ele estava com alguns problemas de conexão, vamos ver se ele volta. A sermos passamos para 40º lugar, ou seja, o que eu estou querendo mostrar aqui? Se nós começamos a ficar muito Frederico, mais... Oi? Desculpa te interromper, mas tu teve uma pequeno corte na tua fala, não sei, acho que foi para todas, ou foi só para mim aqui? Qual parte? A partir de que parte? Os 30, caiu no último minuto. Caiu um pouquinho, mas
último minuto, quando tu estava falando dessa queda da posição do Brasil. Ótimo. Só. Então vamos seguir. O que eu estou querendo mostrar? Né? Que nós passamos a publicar mais, ou seja, do 17º para o 13º lugar nas listas dos países com maior número de publicações, mas nós estamos sendo menos citados. A gente produz mais e é menos citado. Né? E esses números são, inclusive, absolutos. Né? Então, ou seja, nós estamos publicando mais e a relevância acadêmica ela caiu de uma certa forma, né? Claro, numa determinada perspectiva. Então, do ponto de vista da relevância teórica e acadêmica, a desigualdade global e o projeto colonial autoritário, né, que minam ainda mais o sentido competitivo das publicações dos acadêmicos brasileiros, está muito presente para a gente. Né? Por isso que eu estou recortando isso aqui, né, o sentido competitivo das publicações. Eu não estou dizendo que não há relevância teórica e acadêmica no que a gente faz. Mas, se antes a gente já tinha essa pecha de que o Norte, né, produz teoria e nós produzimos exemplo, esse contexto, né, de acirramento das desigualdades globais tem acirrado essa possibilidade de nós produzirmos algo relevante e inovador. E aí, claro, isso dentro dessa lógica hegemônica, né, é importante frisar isso aí, que eu acho importante. Né? Enfim, o pós-graduação, e aí, um outro tema, né, que eu acho importante, né, eu vou citar 3 pontos, né, a relevância teórica e acadêmica, a relação entre pós-graduação e empregabilidade e a relevância social. Né? Então, o pós-graduação e empregabilidade de fato se distanciaram nos últimos anos. Né? Eu não tenho dados sobre isso, enfim, eu não tenho provas, mas eu tenho convicções, né, de que a relação entre ter feito um pós-graduação e ter uma inserção no mercado de trabalho, ela se distanciou nos últimos anos. Né? Eu não vou saber dizer com que quantidade, mas de fato, se antes a gente entrava no pós-graduação sabendo assim, bom, o pós-graduação vai me assegurar uma condição, uma empregabilidade melhor, hoje eu já não tenho tanta segurança assim. Lembrando que eu estou tentando mapear aqui, né, essa dissonância cognitiva que o meio acadêmico produz em nós, que estamos ali desenvolvendo pesquisa no pós-graduação. Né. Por último, a relevância social. Então, é bom a gente lembrar, né, que a ciência ela nem sempre foi uma ciência acadêmica. A ciência, né, isso que a gente chama de ciência moderna, ela já foi, inclusive, pré-acadêmica. Nos moldes lá, né, do método baconiano, cartesiano, ela se inicia muito mais nas associações, na Royal Society e etc. Por que eu estou recordando isso? Né? De que hoje, de que gradativamente, né, a universidade passou a se tornar um lugar central para o desenvolvimento da ciência moderna. Mas hoje, sobretudo no campo das ciências sociais, a caracterização de um modelo de ciência pós-acadêmica está cada vez mais nítida e me parece que está em expansão. Né? Eu vou citar aqui 2 questões para tentar sustentar esse meu argumento. Né? Se a gente pega a relação entre ciência e senso comum como saberes complementares ou conflituosos, a gente vai ver que a ciência hoje enfrenta espaços de disputa muito presentes no nosso cotidiano. Né? Os argumentos são postos, os argumentos que nós produzimos, né, são postos nos tribunais sociais para o bem e para o mal. Para o bem, porque de fato a reflexividade ela é uma característica moderna, fundante das ciências humanas e sociais, né? A gente não pode abrir mão disso, né? desse processo de produzir teoria e testar essas teorias na reflexividade com a sociedade, que também se transforma quando a gente produz saber sobre ela, mas também para o mal, né? Porque a produção científica hoje está cada vez mais exposta a isso que a gente chama, né, de pós-verdade. Mas também, isso que eu estou querendo chamar de uma ciência pós-acadêmica, ela também sempre tensionada quando a gente olha para as mudanças das formas de interação social e as novas tecnologias. Né? A fala do Jean ela foi muito mais fundo nisso, né? Eu me aproximo aqui um pouco desse argumento que o Jean trouxe hoje.
Mas quando a gente vai para a ciência, né, para a produção científica acadêmica, hoje a gente tem a questão dos Big Data. Né? Eu li há pouco tempo atrás alguém falando que quem não dominar hoje essas metodologias, né, dos Big Data não vai fazer mais ciências sociais. Ou seja, para entender a sociedade hoje eu tenho que me adequar a isso daí. Mas também, né, nós temos a questão do acesso a dados e formas de sistematizar esses dados. Aí você tem nuvem de palavras, os mecanismos de buscas, as hashtags, e até mesmo, né, os dados das pesquisas hoje nesse universo virtual, eles estão expostos aí, né? Hoje uma etnografia nem pode considerar mais que está trabalhando com seres humanos, né? É interessante isso. Se você faz uma etnografia virtual no Facebook, por exemplo, você não precisa mais de autorização do CEP-CONEP, né? Você não precisa passar pelo CEP a tua pesquisa, porque aquilo não é considerado pesquisa com seres humanos. Ou seja, os dados estão aí expostos. Qualquer um que quiser analisar esses dados vai poder, não precisa mais construir dados para poder fazer pesquisa, ou melhor, né? Qualquer um pode construir os seus dados. Embora, né, a metodologia possa ser discutível, né, eu não sei se os tribunais, né, das redes sociais estão interessados em discutir qual metodologia você utilizou para chegar nas suas conclusões. E, ao mesmo tempo, né, a minha sensação, e aí é uma sensação mesmo, né, não estou me baseando em nenhum autor, em nada que eu li, né, é de que hoje é mais difícil visualizar a contribuição argumentativa das pesquisas, pois a ciência, em sua dimensão colaborativa, né, como fenômeno social, perde força frente à demanda por verdades nesses tempos de incerteza. Porque lembrem que eu estou tratando dessa questão da relevância, né? Quando a gente vai fazer a nossa pesquisa, a gente vai recortando. Quando a gente chega ali na nossa pesquisa e fala, poxa, mas qual que é a importância de pesquisar isso? Né? A gente sempre se abraça nessa questão de que a ciência é uma questão coletiva, a nossa contribuição ela vai estar sempre se articulando com o universo de outras pessoas que estão pensando sobre aquele tema e tal. E essa relevância hoje ela está sendo colocada em prova, né, por conta dessas mudanças nas interações sociais e etc. E essa ciência hoje, né, ela está sendo produzida, e aí você tem essa ciência sendo produzida por qualquer um, né, do senso comum, né, esse tensionamento aí do senso comum, e está sendo produzida também por institutos, né, de pesquisa que vão dominando essas técnicas de lidar com os big data e etc. E além disso, né, a gente tem essa sensação de que está tudo dominado, né, e aqui eu estou falando dos dilemas das redes, né, dessas privacidades hackeadas, né, para lembrar desses dois documentários que estão fazendo muito sucesso aí, e são muito relevantes mesmo, muito importantes para a gente poder pensar como interagir nas redes sociais hoje e, obviamente, como é que nós vamos inserir as nossas pesquisas, né, que estão interessadas em entender o social, né, entender o fenômeno humano na sua multiplicidade. E assim, né, esses gigantes das tecnologias hoje, eles monopolizam, né, não apenas o acesso a recursos e o acesso à realidade, né, como que nós vamos acessar a realidade social, mas eles dominam, inclusive, a produção dessa realidade, né? Eles vão produzir esses fenômenos sociais com seus algoritmos e etc. E aí vem essa questão que nos atormenta, que produz dissonância cognitiva em nós, né? Como então fazer uma ciência relevante e, né, como que nós vamos sobreviver com ela e a ela, né? E aí tem um duplo sentido, né? Como é que nós vamos sobreviver fazendo ciência, né? Eu acho que é algo que produz muita ansiedade naquele que vive, que habita a universidade hoje. E aí é importante lembrar do conceito de dissonância, lembrar que o conceito de dissonância cognitiva só se dá frente a uma escolha, né? Se nós somos obrigados a fazer uma escolha, isso gera dissonância cognitiva. E na vida acadêmica, sobretudo no trabalho de pesquisa, na pós-graduação, a gente escolhe quase tudo, né? Menos os prazos. Então a gente é que tem que se disciplinar para fazer as coisas, escolhe qual grupo a gente vai entrar, qual texto a gente vai ler, qual teoria a gente vai usar. Né? É um momento de muita autonomia da nossa vida, né? O pós-graduação, mestrado, doutorado, etc. E aí, essa pressão por produção científica, né, no momento onde a gente escuta o tempo inteiro, né, que a gente tem que estar focando no ser humano, na lógica do cuidado, na saúde, essa pressão por produção, ela também nos
nos angustia bastante, né? E aquilo que eu estava falando no começo, né? A gente está produzindo cada vez mais, né? Então, em vez da gente trabalhar de casa, a gente passou a morar no trabalho, né? Uma piada que eu escutei há pouco tempo e eu acho ela bastante pertinente para a gente pensar o que virou a nossa vida hoje. E esse ritmo produtivista, muito afinado com essa competitividade, né, capitalista, vertiginosa, etc., tem se tornado ainda mais assustadora na pandemia por causa disso, né? É um momento que pede cuidado, pede olhar para o humano, pede sensibilidade, e aí isso nos assusta mais. Então, eu acho que essa ansiedade produzida aí, ela precisa ser pensada. E aí eu trouxe eu nem sei como é que eu estou de tempo aqui, mas eu trouxe um autor, o tempo já está acabando, né? Eu trouxe um autor para nos ajudar a pensar sobre isso, né, sobre essa ansiedade. Em primeiro lugar, é importante ter em vista que a ansiedade, ela não é um mal em si, né? A ansiedade, ela é uma reguladora do estresse interno e do estresse externo, como diria o Freud, né? O Kierkegaard até fala que a ansiedade é liberdade, né? Que a ansiedade existencial surge com o nascimento da autoconsciência. O Charles Mills, né, fala que a ansiedade é a definidora do nosso caráter, né? Que a diferença entre a personalidade, né, que é aquilo que a nossa vivência da infância produz em nós, e o nosso caráter, né, que se dá pela forma como nós vamos enfrentar situações que geram ansiedade. E aí, para encerrar, né, eu queria pensar assim, se a competição gera ansiedade, gera dissonância cognitiva, o que nos impede de ser mais cooperativos, né? Como que nós vamos buscar construções e relações sociais que efetivamente nos tornem seres mais cooperativos? Não tem uma resposta para isso, né? Mas aí eu fui no Richard Sennett, naquele livro dele, o Juntos, né? Que ele tem uma pesquisa sobre isso, sobre cooperação. E aí tem um capítulo desse livro que ele tenta entender o que ele chama de o eu que não coopera. Né? E aí ele fala que frente a uma situação que gera muita ansiedade, em geral nós colocamos uma máscara, né? Fingimos prestar atenção, fingimos participar de rituais coletivos, mas estamos em estado de duplicidade, ou seja, a gente se retira daquele lugar, ou seja, quando a universidade nos oprime, né, a gente cria uma máscara e a gente está ali, mas a gente não está, né? A gente começa a entrar nesse estado que ele fala de duplicidade. Então, quando o objetivo é apenas, aí eu abro aspas, né? Quando o objetivo é apenas aliviar a ansiedade no trato com os outros, essas retiradas produzem, em vez de esclarecimento, uma espécie de cegueira. Essa cegueira tem dois ingredientes psicológicos, né? O narcisismo e a complacência, que eu traduziria mais como comodismo. Né? No primeiro, o indivíduo recorre à vaidade, no segundo, recorre à indiferença. Sobre o narcisismo, Sennett argumenta, né, uma pessoa imersa em um estado autorreferencial não poderá deixar de sentir-se ansiosa quando se der uma intrusão da realidade, uma ameaça da perda do eu, em vez do seu enriquecimento. A ansiedade é reduzida com o restabelecimento de sentimentos de controle. Então, para o Sennett, quando essa ansiedade produz narcisismo, isso produz também a diminuição da cooperação, pois buscará em atitudes heróicas ou na desvalorização do outro mecanismos para a redução dessa ansiedade. Logo, como forma de superar a minha ansiedade, eu vou começar a publicar mais, escrever mais, ler mais, ou então eu tento encaixar o outro em discursos que superem minhas dissonâncias cognitivas, geralmente reduzindo diferenças sociais, individuais ou coletivas em estereótipo. Aquilo que aquele cara faz não presta, aquilo ali é ruim, né? Enfim, eu começo a desqualificar aquele espaço ali. E sobre a complacência, né, no caso o comodismo, o Sennett diferencia isso de segurança, pois um eu seguro se dispõe a experimentar socialmente, se abre para a curiosidade. Segurança significa inação e comodismo. É diferente de dizer tá tudo bem, ou poderia ser pior, e assim por diante. Então essa pessoa que se retira desse espaço para enfrentar essa ansiedade, ela se torna alheia ao destino e à condição das demais, e passa a se preocupar efetivamente e apenas com aqueles que se parecem conosco, né? Então o diferente passa a ser traduzido como melhor ou pior
superior ou inferior, sempre com uma comparação odiosa. Resumindo esses dois argumentos, né, essas duas posições são individualistas e isso é problemático, pois isola o indivíduo em seu mundo e, abre aspas, leva a pessoa que se sente afrontada a se voltar ainda mais para dentro em busca de uma zona de conforto, ou seja, ela procura hibernar. Né? O que eu tentei fazer com esses dois dispositivos que o Sennett coloca aqui, né, o narcisismo e a complacência? Né? Tentar trazer para a gente pensar em quais contextos que a gente tende a ser narcisista ou complacente para enfrentar essa ansiedade que a universidade produz em nós frente a essa angústia por relevância social, né, ou teórica, ou sobrevivência, que essa universidade produz para a gente. E eu escolhi esse ponto para a gente discutir, porque é uma coisa que eu particularmente tenho vivenciado e tenho escutado muitos relatos dos meus colegas, de que os coletivos hoje eles estão muito esvaziados. Então a gente tenta produzir espaços cooperativos e a gente vê essa retirada do eu, né? Esse eu que não coopera. E nós fazemos isso muitas vezes, né? Inclusive desliga a câmera, vai fazer outra coisa, deixa ali a câmera, ou então esse isolamento, né? Eu vivencio isso também. Colegas que não querem colaborar, não querem participar e se isolam, ou nesse narcisismo, né, que vai ser heróico, né, e produzir muito, estudar muito, mas esquece que sem colaboração não tem ciência, ou então esse indivíduo que se retira na complacência, né, ou no comodismo, não, tá bom assim, eu vou fazer o básico, e etc. Né? Então, enfim, eu trouxe isso para a gente pensar, né, eu avisei no início, né, isso não é uma reflexão sistemática, né, eu não trouxe aqui um objeto de pesquisa, eu mais estou apresentando uma reflexão como alguém que vivencia esses problemas no cotidiano, né. Eu imagino que deve ter sido uma fala meio caótica, porque eu tentei fazer uma argumentação longa em 15, 20 minutos, né? Mas eu acho que deu para entender o que eu quis dizer. Obrigado, peço desculpas aí pela aceleração. Foi ótimo, obrigada, Frederico. A gente tem algumas perguntas já aqui, eu não sei, posso fazer um bloco, de repente, de 3 perguntas, tudo bem por vocês? E aí a gente vai respondendo. A primeira pergunta, então, é da Raquel Abraão, que é: como poderíamos refletir sobre as dificuldades de produtividade e principalmente de escrita acadêmica, levando em consideração as questões históricas geracionais da sociedade brasileira? Ou seja, o quanto o fato de alguém ter tido um avó, etc., com um diploma universitário influencia na produção da pessoa. Claro que isso engloba questões materiais de classe e tal. A segunda pergunta da Bruna é: quais as mudanças na produção científica que vieram nessa conjuntura para ficar? Acho que o Frederico até trouxe algumas ali na fala dele. Até que ponto esse período nos possibilita refletir sobre o produtivismo no cenário pós-pandêmico? E a última pergunta desse bloco, da Carolina Santos: os impactos da pandemia na produção acadêmica, principalmente de sujeitos negros, poderia ser considerado mais um elemento para negar e invisibilizar epistemologias negras? Vamos responder essas? Bom, eu abri meu microfone e automaticamente me coloquei. Bom, não vou responder todas as questões, acho que é interessante as perguntas que estão chegando, assim como foi super importante ouvir a fala do Jean e a fala do Frederico, e de certa forma, apesar de nós não abordarmos exatamente as mesmas coisas, acho que as nossas falas elas foram complementares, né? Pensando um pouco na questão da Raquel, né? Eu acho que dialoga muito com o que eu também eu não estudo exatamente a questão da produtividade ou da desigualdade em relação à produtividade na academia, mas uma das questões que eu colocaria, e aí eu acho que a gente consegue observar facilmente
é que, de um modo geral, estar inserido em redes é um fator importante para a produtividade. Quando a gente olha quem são aquelas pessoas que produzem muitos artigos, né, que tem muita coisa publicada, geralmente são pessoas que produzem com mais 2 ou 3 pessoas, né? São pessoas que estão inseridas em grupos de pesquisa e tal. E isso, com certeza, é um elemento que pode ser facilitado pelo fato dessa pessoa vir de uma geração de pessoas que estão no mundo acadêmico, né? De ter um pai que foi professor universitário, sobretudo se foi professor universitário na mesma área, né? De ter uma mãe que foi professora universitária na mesma área. E a outra questão é a questão de classe, que eu acho que a Raquel mesmo já toca, né? Evidentemente que você ter um preparo prévio para ingressar nesse mundo acadêmico faz toda a diferença, né? Tem toda uma série de competências que são necessárias para produzir, né? E essas competências que são necessárias para produzir, elas estão relacionadas a questões de classe. Por isso que também a gente poderia levantar como hipótese essa diferença de produtividade entre pessoas brancas e negras, né, poderia perpassar por esse fator classe social, porque a gente sabe que no Brasil existe uma grande articulação entre questões de raça e questões de classe. E respondendo rapidamente a questão da Carolina, né, sobre se os impactos da pandemia pode ser considerado como mais um elemento para negar e invisibilizar a epistemologia negra, eu acho que existe uma macroestrutura, né, que tende a invisibilizar a epistemologia negra, né? E essa macroestrutura, ela atua de um modo permanente, né? Seja na desqualificação dos objetos de estudo, seja na desqualificação de uma certa forma de pesquisa, seja na desqualificação de determinados referenciais que são mobilizados, né? Então, existe uma luta constante, né, desse sujeito negro na academia por introduzir uma outra epistemologia que não necessariamente é aquela epistemologia que se tornou paradigmática, né? Então, isso é um elemento que a gente tem que levar em consideração. Quando o aluno negro, né, quer trazer para os seus estudos autores que até então não tiveram o devido reconhecimento dentro da academia, muitas vezes isso acaba sendo visto com desconfiança, por exemplo, né? Agora, nesse período de pandemia, me parece que esse processo de invisibilização da epistemologia negra, ele está sendo causado mais por questões de natureza estrutural mesmo, né? Que tem a ver com essas condições que as pessoas efetivamente têm de produzir, né? Acho que isso é o que está saltando os olhos agora, né? As pessoas, elas têm diferentes condições de produzir. Isso é um elemento central que está saltando aos olhos nesse momento. Obrigada, professora Luciana. A gente tem uma pergunta da Bruna, que é acerca das mudanças na produção científica que vieram para ficar, né? Ela pergunta quais seriam essas mudanças. Aí não sei se alguém, o Jean ou o Frederico, gostaria de comentar. Qual é a pergunta mesmo? Quais as mudanças na produção científica que vieram nessa conjuntura para ficar? Até que ponto esse período nos possibilita refletir sobre o produtivismo no cenário pós-pandêmico? Eu vou aproveitar também e vou colocar a pergunta do professor Alexandre para o Jean. Você poderia falar um pouco mais sobre os desafios de fazer pesquisa do digital em tempos pandêmicos, mas também em outros períodos? Que sugestões você nos daria nesse momento de reconfiguração dos nossos trabalhos em tempos de incerteza? Não sei, eu já posso responder? Tá.
Não, na verdade, eu queria tempo para ensaiar, né? Mas eu vou já responder. Não, olha só. Eu acho que são duas questões muito interessantes. Eu não sei o quanto que eu conseguiria responder a elas, mas assim, ó, em relação à questão da Bruna, sabe, acho que uma questão, Bruna, obrigado por ter trazido o tópico, que eu acho que reflete muito um pouco dessa sensação que todos nós temos tido, assim, de que assim, o ano está pesando mesmo já, né, nos nossos ombros, não só pela pandemia em si, né, por tudo por todas as tragédias já que se somaram, que se multiplicaram, mas pelo tipo de desafio que se tornou na nossa própria vida acadêmica. Né? A gente tem anos de pesquisa, anos de desenvolvimento, estudos, por exemplo, sobre ensino à distância, educação à distância. O que a gente está fazendo não é isso, né? A gente transportou um modelo de ensino que estava pensado, planejado, articulado para acontecer presencialmente, transportamos isso de forma urgente para um meio remoto, um processo de aprendizado bastante complexo para todos nós, assim, em maior ou menor grau, né? A gente lida com tecnologias, né, o tempo todo, mas a gente não está lidando com elas necessariamente pensando elas de forma didática para a sala de aula, para essas coisas assim. Então, realmente tem sido bastante desafiante nesse sentido. Mas tem um outro sentido que eu queria enfatizar bastante. Essa sensação que essas tecnologias nos dão de que a gente precisa otimizar tudo. Sabe? São tecnologias de otimização, né, na verdade. Né? Mas quando você pensa toda essa matematização da vida, sejam códigos binários, sejam códigos genéticos, são representações matemáticas codificadas que tentam justamente otimizar explicações, otimizar práticas e assim por diante. E aí isso começa a ecoar em muitos sentidos, né? Porque, veja, essa sensação de ubiquidade com a qual a gente está agora, de que, né, o Federico colocou que a gente passa a morar no trabalho, não, realmente, parece que a gente tem compromisso 24 horas por dia, sabe, 7 dias por semana, sabe, essa uberização da vida acadêmica, assim, na nossa cabeça, sabe, né, então, parece que, assim, ó, se eu tirar a tarde de hoje para sentar na frente da TV e assistir uma série, eu vou me culpar, certamente eu vou me culpar, eu estou falando isso para vocês, eu vou me sentir mal, porque eu vou pensar que eu tenho um artigo para entregar para outra semana, tem uma revisão, tem 2 ou 3 pareceres pendurados ali no e-mail esperando dar resposta, tem as avaliações finais que eu preciso corrigir, e eu não sei se eu, mesmo amanhã, que é sábado, se eu fizer isso, eu também não vou me culpar, sabe? E mesmo se eu fizer isso no domingo, então eu acho que é um pouco nesse sentido que essas tecnologias tendem a produzir na gente uma sensação contínua de que a gente está faltando alguma coisa, que a gente não está acompanhando um ritmo, alguma coisa assim. Sabe, a gente não dá a gente nem se dá para si o tempo da pandemia. O tempo da pandemia não é um tempo de conexão de internet, sabe? Mas a gente começou a usar como métrica nas nossas vidas esse tempo da conexão, na verdade, o tempo da sobreposição. Para eu ir daqui até no Campos do Vale, daqui da minha casa até no Campos do Vale, são 50 minutos de ônibus. Nesses 50 minutos é um tempo de deslocamento, poderia ser vivido como um tempo de deslocamento. Mas eu escuto música, então é um tempo de deslocamento sobreposto com um tempo de lazer. Mas eu pego o meu celular e curto lá uma ou outra mensagem das pessoas nas minhas redes sociais, porque é o meu tempo de fazer a minha social das redes sociais. Mas eu também já adianto uma ou outra resposta de e-mail de trabalho, porque, vamos, são 50 minutos. Então, assim, eu sobrepus pelo menos umas 4 camadas de tempo diferentes, sabe? Isso que eu estou chamando de otimizar, quando a gente começa, né, a fazer esse tipo de sensação. Então, me parece que a gente está sempre numa sensação agora, em termos de produção na vida acadêmica, que a gente deveria estar dizendo alguma coisa, que a gente deveria estar escrevendo alguma coisa, né, porque estamos em casa, estamos em isolamento, sei lá o quê. Então, isso me preocupa, sabe? O quanto que tem se potencializado este tipo de modelo. E justamente, bom, a gente vai ter mais um semestre, né, de ensino remoto, na URGS, pelo menos, né,
Então, assim, né, por um lado, obviamente que eu estou muito preocupado que a gente evite situações presenciais de aglomeração, de qualquer coisa nesse sentido. Por outro lado, me pergunto o quanto que a gente vai normalizando um pouco desses processos, sabe? Normalizando esses processos é realmente isso, significa que a universidade não está mais lá na universidade, como foi colocado aqui no chat, eu estou acompanhando aqui no YouTube, na outra tela, é isso, sabe? Né? A universidade está dentro de casa agora, sabe? Ela vai ficar pelo menos mais um semestre, assim, né? E vai. Bom, a outra questão do Alexandre, puxa, Alexandre, é uma ótima questão. Vou me dar a liberdade de usar um exemplo de quando eu fiz o meu trabalho de campo no Orkut em 2005, tá? Eu me lembro de uma certa situação em que, assim, ó, eu fazia etnografia de uma comunidade chamada Vivi em Londres. Londres é uma cidade pequena do interior de Santa Catarina, onde eu nasci, perto de Blumenau, perto de Rio do Sul, etc. Bom, eu não morava mais lá, eu morava em Florianópolis na época, então eu às vezes visitava os meus pais e amigos na cidade, mas a maior parte do tempo eu estava conectado com eles nas comunidades do Orkut. Foi um pouco isso que eu comecei a estudar na época, sabe? Enquanto todo mundo falava a internet leva para longe, para distante, novos amigos, novos lugares, eu estava tentando mostrar as reconexões aos seus antigos lugares de pertença, etc. Era um pouco disso que eu queria. E aí, bom, eu me lembro de um episódio, né? Vou narrar ele bem rapidinho. Um episódio onde a gente tinha, acho que, essas coisas de cidade bem pequenininha, de 4, 5 mil habitantes, que é a festa do padroeiro da cidade, da Igreja Católica. Bom, né, eu fui lá com a minha família, encontrei vários dos meus amigos, alguns que faziam parte da pesquisa, faziam parte do trabalho, a gente conversou muito, e um desses colegas, enfim, um outro dia passou a ser notícia lá, né? Os linchamentos eles já existem há muito tempo na internet, tá? Então, ele passou a ser notícia porque parece no fim da festa, eu não tinha acompanhado até lá, ele tinha bebido um pouco mais e fez umas gracinhas. E aí começou a realmente ser xingado, sabe? Um linchamento moral, assim, vagabundo, beberrão, porque não sei o quê, fez vergonheira. E vários comentários, e ele não se manifestava. E era uma pessoa muito ativa na rede, não se manifestava. Até o ponto de eu me preocupar. Será que ele está mal mesmo? Será que aconteceu alguma coisa? Liguei para ele, não me atendeu. Eu usava outras coisas, Messenger, sabe? Entrei no Messenger, escrevi mensagem, não respondi, daí chacoalhava a tela, o negócio que estava para fazer, sabe? Não respondia. Entrei no bate-papo do Orkut, também não respondia. Mandei e-mail, não me respondeu. Mandei um SMS, existiu já SMS, mandava SMS, não me respondia, tentava ligar. Aí me dei por conta que ele podia estar no trabalho dele. Aí liguei para o trabalho dele, pedi para falar com ele, ele realmente estava lá, e ele me disse, olha, não se preocupa com nada, mas é porque eu estou no meu trabalho. Era um tempo que no trabalho você não podia entrar com o seu telefone celular, eu tinha que entrar com ele desligado, não ficava olhando nas redes. Também não podia responder e-mail, porque só acessava o sistema interno da empresa, então ele não sabia que estava sendo chamado, né? E ele disse, olha, quando eu chegar em casa hoje à noite, aí eu vou ver o que está acontecendo. Ele chega, daí ele começa a conversar comigo, me pergunta como é que como é que eu poderia responder, o que pode fazer. Aí eu dou lá troco uma ideia com ele lá para não continuar a briga e tal. Aí ele entra no Orkut, posta uma coisa, eu faço print daquela tela, no meio daquela bagunça toda, aquela briga, e a resposta que ele dá. Esse print está lá na minha dissertação, tá? Tudo isso para dizer o seguinte, é a fotografia final. Qual que é o desafio? Tudo isso que eu narrei aqui para vocês rapidamente não aparece naquele print de tela. Quando eu estou falando de uma experiência etnográfica, eu estou falando realmente naquilo que a gente falava, de observação participante, de vivenciar uma experiência, significa que tem coisas que não estão ali. Então, era um pouco nesse sentido que eu dizia antes, que não adianta muitas vezes a gente sair pensando várias coisas, comentários, postagens, fazendo print, etc., e juntar isso para formar um argumento forte, né, uma ficção persuasiva, como diz a Marilyn Strathern, né? Não adianta a gente fazer isso, porque necessariamente nem sempre isso vai trazer para a gente alguma ideia do que é aquela situação vivencial. Toda aquela experiência tensa
de trazer vários dispositivos, Messenger, SMS, ligar e negociar e conversar, nada disso não está ali, sabe? Então, o ponto é que, assim, em termos, inclusive, de ética em pesquisa, foi mencionado isso antes, né? Bom, em termos de ética em pesquisa, do ponto de vista antropológico, não existe informação que seja arrancada das relações onde elas são produzidas. Então, simplesmente descolar informação, como eu disse, pegar essas frases soltas ali e formar um argumento forte, é complicado, né, de um ponto de vista etnográfico, de um ponto de vista antropológico, à medida que a gente está tirando informação ou desgrudando ela da vivência ou da situação ou da experiência totalizante onde ela foi construída, sabe? Então, aí para encerrar, é isso que eu coloco sempre como desafio, inclusive, né, para os alunos que trabalham comigo, os estudantes que fazem pesquisa no núcleo, eu sempre chamo a atenção disso. Ah, você está fazendo etnografia no Facebook? Tô fazendo uma etnografia. É num grupo, sei lá, de torcedores do Internacional com 120 mil inscritos. Bom, legal. E como é que faz etnografia com 120 mil pessoas? Nesse sentido, a gente volta lá para a otimização, Bruno, que eu estava falando antes. O layout dessa tela me dá a impressão que eu estou em relação com 120 mil pessoas. Eu não estou em relação com 120 mil pessoas, sabe? O Roberto da Mata, quando fez a etnografia Carnavais, Malandros e Heróis nos anos 70, ele não trabalhou com todos os foliões de rua no Rio de Janeiro, ele trabalhou com 2 ou 3. Então, assim, como é que a gente elabora, sabe, aquilo que é uma experiência etnográfica situada no meio de uma rede que é tão ampla e que dá a impressão que toda ela está na nossa mão? Ela não está toda na nossa mão, essas relações não estão todas aqui na nossa mão, sabe? Então, é um pouco disso que eu acho que é um desafio, tá, Alexandre e Bruna? Não sei se eu respondi a questão, mas, enfim, a gente continua conversando. Tá joia, obrigada, Jean. A gente já está com o tempo um pouquinho avançado, tem algumas questões aqui ainda, de repente eu falo, porque acho que tanto a do Alexandre, quanto da Rochelle, quanto da Nina, trazem essa questão de superar o aprofundamento das desigualdades, né, de diferentes ordens, enfim, produzidas no mundo acadêmico. Então, se a professora Luciana quiser, acho que vai ao encontro da fala dela, se ela quiser comentar e vocês finalizarem rapidamente, tem uma pergunta para o Fred também, para o Frederico, que está aqui, do professor Alexandre, né, como fugir dessas duas formas de saída sem cair no estilhaçamento do eu em um contexto que tem sido de incertezas profundas. Então, eu vou pedir para vocês finalizarem as falas, né, fazer um breve encerramento diante do adiantado da hora, e nós vamos convidar a Carol também, a Carolina Santos, que é mestranda no programa de pós-graduação, para a gente fazer o encerramento, porque essa é a nossa última mesa do seminário. Então, nós vamos aguardar enquanto vocês fazem as considerações finais. Eu falo? Sou eu, né? Acho que sou eu agora. Podemos começar contigo. São perguntas realmente bastante pertinentes, né? E perguntas do momento. Com relação a isso do que veio para ficar, né? A primeira coisa que me ocorreu, assim, já são mudanças que já estavam ocorrendo, né? Eu li que a pandemia ela adiantou em 10 anos o processo de digitalização da vida. Talvez por isso essa nossa perplexidade, né? Eu lembro em 2012 eu fui num evento na Salamanca e eu fiquei super impressionado porque tinha gente do mundo inteiro apresentando por webconferência. E aqui no Brasil, agora que nós começamos a ter isso, sabe? E eu já tive em organizações de evento e falava, gente, quem sabe a gente não coloca alguém por webconferência? Vamos fazer pelo menos uma cobertura via Twitter, como eu tinha visto lá em 2012. Mas a gente é muito resistente a essa digitalização da vida. E eu acho que essa nossa resistência à digitalização tem a ver com isso que o Jean estava colocando agora, que a gente tende a opor, né, a tecnologia
e o biológico, né, e o real, como se uma coisa fosse oposta à outra. E pensando aí, né, junto com o Latour e tal, é exatamente o contrário, né? As tecnologias elas servem muito mais para potencializar a nossa relação com a natureza do que para opor. Se está acontecendo, né, esse suposto afastamento da natureza, alguma coisa, eu acho que diz muito mais da nossa incapacidade de lidar com alguma tecnologia do que com a tecnologia em si, né? Então, por exemplo, eu fico vendo essa coisa. Um dia a gente estava numa praia, assim, vendo uma vista maravilhosa e tal, e eu estava no celular, assim, olhando o Google Maps. E aí alguém me criticou, assim, poxa, cara, em vez de ficar aqui vendo essa vista, tu fica enfiado aí no Google Maps. Mas, na verdade, eu estava no Google Maps tentando entender onde eu estava. Né? Então, por exemplo, eu vi aquela vista, né, aquela montanha, aquela praia lá, mas ao mesmo tempo eu estava entendendo, poxa, eu estou perto de uma lagoa, de uma encosta, e eu começava a imaginar, tipo, as placas tectônicas e não sei o quê. Então, assim, na verdade, naquele momento, não que a tecnologia também não me aliene, não produza ler, dort, estresse, não sei o quê, produz, claro, estou falando daquele momento, a tecnologia ali, aquele Google Maps, estava potencializando a minha experiência daquele lugar, né, de como eu estava vivenciando aquela paisagem ali. Então eu acho que a forma como a gente utiliza as teorias, elas têm que evoluir, né? A gente tem que aprender a lidar com elas de uma forma que elas possam nos ajudar. E me ocorre também uma entrevista que eu vi da Rita Segato há pouco tempo, que eu achei muito boa, ela falando assim, é uma ilusão a gente achar que a distância física não é uma distância social. Embora eu tenha acabado de dizer, né, que a tecnologia ela potencializa as nossas relações sociais, a gente tem que pensar também que a distância física ela pode ser também uma distância social, porque a comunicação ela não se reduz a essa comunicação bidimensional que nós estamos tendo aqui agora neste momento, né? A minha experiência do outro, ela não se resume a isso, né? Eu posso ter uma experiência riquíssima, inclusive diferente, né? Coisas que eu não vivenciaria presencialmente, eu vou vivenciar online, mas a minha experiência do outro, né, com o corpo dela, com as linguagens não verbais, não digitalizadas, ela também é importante, né? A minha experiência de corpo, ela não é anulada porque a tecnologia chegou para ficar. Né, a tecnologia se encaixou na nossa vida, ela não pode totalizar a nossa vida. Né? Então, eu acho que se a gente conseguir escapar desse binarismo, né, o que é a tecnologia, o que é a natureza, já seria uma grande coisa, porque a gente é muito bom para teorizar isso, né, para falar do Latour, etc., mas na hora da gente olhar para a nossa experiência de corpo, para o nosso uso do celular e etc., a gente não é tão bom assim, né, porque precisa sair do lugar, né? Você precisa se transformar como indivíduo, né? Como pessoa. E eu acho que isso já coloca um pouco a outra pergunta, né? A pergunta do Alexandre ali, como é que a gente faz para escapar, né, desse narcisismo e desse sentimento de comodismo, né? Que a ansiedade produz para a gente. Eu acho que tem muito a ver com esse movimento, né, de reflexividade, né, de poder olhar para o que isso tem feito com a gente. E eu citei esses dois documentários recentemente, que foram produzidos recentemente, né, a privacidade hackeada e o dilema das redes, né? Eu acho que eles trazem questões, né, entre outras questões que a gente pode agregar aqui, que elas hoje são incontornáveis para essa discussão, né? Seja para onde a gente for agora, a gente tem que entender que as nossas relações elas estão mediadas por algoritmos, e como que a gente vai conseguir escapar delas é uma questão. Isso é uma coisa que hoje todo mundo vivencia, né, essa questão das bolhas, né, de como que essas bolhas vão produzindo certezas e movimentos de autoafirmação, mas esses são fenômenos que a psicologia social estuda há muito tempo, né, tem experimentos que mostram isso para a gente, né, de como que quando você coloca pessoas com posições políticas ou ideológicas distintas num mesmo experimento social, se você coloca duas pessoas, elas tendem a se respeitar, a dialogar, até concordar umas com as outras, por mais que elas pensem diferentes. Entretanto, quando eu coloco 2, 3, 4 pessoas
ou mais, né, com esse tensionamento político, isso produz violência social, né? Isso produz dificuldade da gente poder experienciar o outro, né? Poder vivenciar a diferença sem que ela fosse negada, né? Então eu acho que se tem uma coisa que a gente precisa fazer nesse momento é entender o que essas novas tecnologias estão produzindo em termos de fenômenos sociais e como que a gente pode, a partir da compreensão dessas mecânicas, se refazer como sociedade, como coletivos, né, como projetos sociais. E também abrir o olho para muita coisa legal que tem acontecido aí, né? Novas formas de articulação social, novas coletividades, sem tentar patologizar isso também, né? São muito fugidios, não são estáveis, só porque as coisas não são da forma como a gente gostaria que elas fossem, né? Que elas também não trazem coisas positivas. Enfim, encerro, passo a palavra para a Carol. Professora Luciana, gostaria de finalizar também? Sim, eu vou fazer um breve comentário. Acho que a questão de tanto da Alexandra, da Rochelle, da Nina, né, sobre como evitar o aprofundamento das desigualdades, eu não tenho uma resposta, né? Eu só queria colocar que é um desafio, porque a gente vive num ambiente em que a ideologia da meritocracia ela é extremamente forte, ela é cotidianamente reivindicada, então a gente tem dificuldade de trazer para o debate a questão da desigualdade, a gente tem dificuldade de trazer para o debate essa questão de como as pessoas elas não têm objetivamente as mesmas possibilidades de produção e além da questão da meritocracia, a gente também vive sobre essa exigência de produtivismo, né? Então, são coisas que estão dadas, né, no nosso ambiente acadêmico. O que eu acho que pode ser feito, e que particularmente é um esforço que o Parenting Science está fazendo, é esse movimento de denúncia, né? Ou seja, essas desigualdades elas precisam vir à tona, né? A gente precisa de mais trabalhos que demonstrem isso. Por exemplo, tudo que eu falei em relação às diferenças de produtividade são hipóteses, né? Então, precisaríamos ter mais estudos que demonstrassem isso, né? Que realmente permitisse que a gente afirmasse por que, afinal de contas, as pessoas negras estão produzindo menos que as pessoas brancas. Porque o Parenting Science ele já teve algumas conquistas no sentido de editais que levam em conta o período de licença maternidade, já tiveram também algumas conquistas no sentido de concursos públicos, né, não levar em conta a produção de um determinado tempo. Então, é isso que a gente precisa, né? A gente precisa criar uma agenda de pesquisa para que essas desigualdades elas realmente sejam demonstradas de um ponto de vista científico, para que a gente consiga pressionar as agências de pesquisa e, a partir dessa pressão que se faça às agências de pesquisa, a gente possa criar alguns mecanismos compensatórios. Acho que uma das coisas que precisaria ainda entrar na nossa academia é a ideia de ação afirmativa num sentido mais amplo. A gente tem uma interpretação na sociedade brasileira muito restrita do que são as ações afirmativas, né? De um modo geral, a gente pensa a ação afirmativa só como cota, só como reserva de vaga, e eu acho que ela tem uma relação com justiça social que é muito maior, e a gente precisaria refletir o que é efetivamente produzir justiça social no ambiente acadêmico. Isso é um desafio que a gente ainda tem que superar, né? Isso é algo que a gente ainda precisa construir para que a gente não deixe que esse abismo, né, se aprofunde cada vez mais. Mas é isso, eu gostaria de agradecer mais uma vez ao convite e dizer que foi um prazer participar da mesa. Muito obrigada, professora Luciana. Professor Jean, gostaria de fazer alguma consideração final? Bom, acima de tudo, eu quero agradecer pela oportunidade de conversar com vocês. Ouvir Luciana, Frederico, você também, Maria, também os colegas que estão ali no YouTube, que estão fazendo os comentários e tudo mais. Eu acho que é sempre enriquecedor.
Eu também fiquei me perguntando sobre o que a gente estava falando, sobre o produtivismo, sobre tudo isso, mas lembrei, quando o Frederico falou agora desses documentários mais recentes, eu acho que tem várias coisas que a gente ainda precisa amadurecer bastante em termos assim de sentir o que a gente está fazendo. Por exemplo, né, a gente falou das ansiedades nesse momento, né, que envolve a produção científica, que envolve a pandemia, mas quais são realmente as relações entre a produção científica e a pandemia em termos dessa ansiedade? Porque talvez muitas vezes a gente demoniza certas situações e valoriza outras como sendo boas em relação à ansiedade. Eu vou dar só um exemplo, né? Outro dia eu conversava com algum colega por causa de inúmeras postagens no Twitter, né? Assim, era um fio gigantesco, sabe? Né? Que estava sendo muito repercutido sobre o quanto que as agências de fomento, CAPES, CNPq, etc., né, têm prejudicado, por exemplo, o desempenho acadêmico, né, em termos de universidade, porque converteu a universidade numa contabilidade, né, de citações, disso, daquilo, de produtivismo, que é o que a gente fala, né, e que isso tem oprimido e que isso tem desgastado. Bom, isso tudo é verdade. Mas, ao mesmo tempo, é muito curioso que se estava fazendo isso no Twitter, e esse fio ia e ia. Ou seja, eu estava trabalhando de graça para o Twitter. Né? Não, na verdade, estava pagando para trabalhar para o Twitter, né? Porque a gente tem que pagar a internet, energia elétrica e sei lá o quê, né? E fica produzindo conteúdo para essas redes também, né? Então, assim, e ainda, muitas vezes, essas redes realmente produzem também ansiedade, porque elas também demandam uma repercussão rápida. Né? O Frederico falava disso dos documentários. Parece que elas exigem uma repercussão rápida, quantos curtições, quantos compartilhamentos, etc. Frustrações porque o que você produziu, porque se produz conteúdo lá também, porque se pensa no que está escrevendo, porque se imagina a frase que vai repercutir ou não, etc. A gente se desgasta lá também. Isso também produz ansiedade, sabe? Né? Não é só a vida acadêmica nesse momento. Então, às vezes a gente está demonizando uma coisa, sim, ela tem que ser demonizada até onde ela pode ser, né? Enquanto ela o lugar de produção, mas também achar que a solução está nesses outros lugares. Bom, viramos trabalhadores dessas plataformas, né? O tempo todo produzindo conteúdo para elas. Quanto mais tempo a gente fica diante delas, mais, né, elas se tornam rentáveis com a nossa presença lá, com as coisas que a gente escreve, com as coisas que leem, etc. Então, eu acho que a gente ainda precisa tensionar bastante mesmo, né, toda essa situação, porque eu acho que é um universo bastante grande de novidades nessa pandemia, sabe? Esse estar online o tempo todo, fazendo atividades de trabalho, e aí a gente pula para um outro lado achando, não, agora eu não estou mais trabalhando, agora eu estou fazendo lazer, porque agora eu fui para o Facebook. Bom, está trabalhando para o Facebook também, está se cansando também, está ficando esgotado no fim do dia também. Né? Outro nível de atenção que exige, aquele monte de imagens, monte de assuntos diferentes que você vai rolando na sua tela, né? É uma atenção diferente do que a atenção de pegar um texto único de um autor e lê-lo até o fim. Né? Então, assim, eu acho que a gente ainda tem muita coisa para explorar de como é que a gente tem lidado com tecnologias, com produção acadêmica e com pandemia e, sobretudo, com isso tudo misturado, tá? Então, agradeço a oportunidade de a gente estar conversando sobre esses temas, porque, enfim, eu queria vir para cá para dizer alguma coisa e estou saindo com muito mais perguntas na minha cabeça, do tipo, puxa, tem muitas mais coisas para pensar e para tentar responder nos próximos momentos que a gente puder se encontrar, tá? Obrigado, e vamos nessa, continuamos em contato todos nós. Bom, em nome da comissão, então, eu gostaria de agradecer a participação de vocês. Pessoalmente, eu gostaria de agradecer também por poder participar do debate junto com vocês. Gostaria de agradecer o convite que a comissão fez para mim. E agora, então, eu vou convidar a Carolina Santos, que é mestranda do programa de pós-graduação, para fazer o encerramento do seminário em si. Tá bem? Obrigada também a todas as pessoas que nos assistiram aqui hoje.
Obrigada, Marieta. Então, meu nome é Carolina, como a Marieta falou, eu sou mestranda do PPG e estou na organização do seminário, seminário discente, o nono seminário discente. Então, primeiramente, quero agradecer muito esse espaço, a participação de todos vocês, né, de hoje e das outras mesas que aconteceram, né, muito feliz de estar encaminhadas, né, durante a minha residência, né, foi professor, e dizer que foi muito rico esse período que passamos aqui, né, com essas trocas, essas experiências, essas trajetórias que a gente pôde ter aqui, desde segunda-feira, né, quarta e hoje, né, com diversas mesas, né, e diversos assuntos que foram discutidos, né. Então, eu agradeço em nome de toda a comissão, toda a equipe, né, que se fez presente, muito ativa nesse período, nesse processo, para poder fazer o seminário acontecer e ter o resultado que a gente está tendo hoje, né. Agradeço também ao pessoal que participou dos nossos GTs, né, tanto os apresentadores, os mediadores, os coordenadores, né, para que pudesse ter esse fomento, essas pesquisas em destaque, para que a gente possa, então, ver o que está sendo produzido, né, para além da academia, né, para fora da academia, como o próprio nome do evento diz. Então, eu agradeço muito a todos vocês a participação, e acredito que nos encontramos muito provavelmente no próximo ano, né, com o 10º seminário discente do PPG, com muitas outras reflexões, muitas outras trocas para a gente poder debater e levar a sociologia para fora da academia e muito além dela. Então, muito obrigada a todos, um ótimo final de semana e um ótimo final de ano para todo mundo. Obrigada.